no capítulo 5. E antes de você ler comigo, eu quero declarar sobre a igreja que nós estamos debaixo de uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Uma palavra profética é algo que Deus está liberando de maneira sobrenatural para a igreja, como uma semente. E se você tomar posse daquela palavra, ela vai se cumprir na sua vida. E este ano, Deus liberou uma palavra para nós neste ano de 2024. Esse é o ano de nós atravessarmos o Jordão. Este é o ano de nós tomarmos posse das promessas. Este é ano de nós vivermos o impossível, o sobrenatural. Então esse ano é diferente. Ele não é um ano comum. Ele não é um ano como foram os anos anteriores. Este será o melhor ano da sua vida. Esse vai ser o melhor ano do que o ano passado, do que o ano anterior. E todas as promessas que estavam dentro de você como potencial, elas vão acontecer esse ano em nome de Jesus. Então nós estamos debaixo de uma promessa. Estamos debaixo de uma palavra. E se eu e você dermos a resposta certa debaixo dessa palavra, nós vamos viver. Nós vamos tomar posse de milagres. Milagre você não tem o poder de fazer, mas você tem o poder de provocar os milagres de Deus na sua vida. Interessante que Pedro pescou a noite inteira e não pegou um peixe sequer. E cansado, desanimado, saiu da água e encontrou Jesus na margem. E ao encontrar Jesus, Jesus disse: volta para o mar e lança a rede do lado direito. E Pedro disse: olha, eu vou fazer isso por causa dessa palavra que você mandou. E ele se submeteu à palavra que Jesus estava liberando. E ele tomou uma atitude por causa da palavra. E o que ele tentou fazer a noite inteira que não deu certo, agora debaixo de uma palavra, aconteceu. E ele pescou tanto peixe que mal cabia no barco. Ele precisou de ajuda de outros barcos para colher e tomar posse de todas aquelas bênçãos que Deus tinha liberado. Então pega essa palavra de Deus para você, querido. Este ano vai acontecer. Não aconteceu ontem, não aconteceu nos meses anteriores, mas agora Jesus está liberando uma palavra. Ele está dizendo: joga de novo a rede, porque agora vai acontecer. Eu quero declarar que Jesus liberou essa palavra sobre nós e a nossa vida vai ser mudada. A nossa vida vai ser transformada. É tempo de atravessarmos todo o Jordão. É tempo de tomarmos posse daquilo que o Senhor tem para nós. Então eu tenho que ter uma mentalidade, eu tenho que ter uma visão, eu tenho que ter a fé certa. Eu não posso ser passivo, eu não posso ser acomodado, eu tenho que ser guerreiro, eu tenho que ser posicionado. Eu tenho que falar: eu vou viver e acabou, quer o diabo queira ou não, eu vou viver a bênção na minha família, no meu casamento, os meus filhos convertidos, eu vou viver a cura, o milagre, a prosperidade, o crescimento do meu ministério, eu vou viver tudo que o Senhor tem. Eu não sei se o som está ruim aí, se está muito alto, querido, tá bom aí? Porque eu estou meio que empolgado, eu estou gritando, irmãos, estou gritando, porque está forte aqui. Eu quero que você tenha o espírito certo para esse tempo. Porque se você tiver o espírito certo, você vai viver coisas sobrenaturais. Coisas que talvez você não consiga explicar, mas vão acontecer. É isso que o Senhor tem para nós. Este é ano de atravessarmos todo o Jordão em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz lá em Josué, no capítulo 5. O texto diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão, ao ocidente, e os cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais neles alento, por causa dos filhos de Israel. Deus abriu o Jordão para o povo passar, e todos os inimigos ao redor temeram, se espantaram e se assustaram. Eu quero declarar uma palavra para a tua vida, querido.
o diabo está endemoniado. O diabo está apavorado. Porque ele tentou, mas ele não conseguiu. E ele viu Deus fazendo livramentos e liberando bênçãos nas nossas vidas. O diabo já percebeu que não pode nos parar. Que nada vai nos parar. Porque nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Desmaiou-se-lhes o coração. Acabou-se-lhes o ânimo. O inimigo viu que não vai conseguir destruir a nossa vida. Então, ele já se entregou. Já entregou as pontas e disse, não adianta mais. O negócio deles é com Deus. E Deus vai fazer eles prosperar em tudo que eles fizerem. Eles vão avançar e não tem como a gente impedir. É isso que significa esse texto. Versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faça facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, tanto os homens de guerra, eram mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Só para você entender o contexto, Deus falou tudo o que falou, colocou terror nos inimigos, abriu o Jordão, mas quando eles chegaram do outro lado, o Senhor chamou Josué e falou assim, olha, agora você vai ter que circuncidar todos os homens. E aí Josué falou, opa, por quê? E o Senhor disse, porque lembra, quando eu libertei vocês lá do Egito, 40 anos atrás, eu mandei circuncidar todos os homens. Só que eles foram rebeldes a mim, e eles me desacataram. Por isso morreram no deserto e não entraram na terra. No entanto, os filhos deles nasceram no deserto. E esses homens que estão com você hoje, Josué, nenhum deles é circuncidado. E para viver aquilo que eu tenho, eles precisam se circuncidar. Entendeu até aqui? Versículo 7. 7 não, 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra do Senhor. Sob juramento prometeu dar a seus pais terra que mana leite e mel. Versículo 7. Porém em seu lugar pôs a seus filhos, e estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidados toda a nação, ficou no seu lugar no arraial, até que sararam. O que você entende nesse texto? E foi isso que Deus falou comigo hoje. Irmãos, isso queimou muito forte no meu coração. Porque nós estamos vivendo uma palavra profética, onde o Senhor está dizendo que é tempo de atravessarmos o Jordão. Mas tem muitas coisas que Deus quer fazer conosco, mas para que isso aconteça, eu e você precisamos ser circuncidados. Diga comigo, circuncidado. Sem a circuncisão, é impossível você viver coisas que Deus tem para a tua vida. Pastor, o que é a circuncisão? A circuncisão, basicamente, ela significa aliança com Deus. Fazer uma aliança com Deus. Se eu e você queremos viver as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos fazer uma aliança. E eu não estou falando da aliança que Deus fez conosco. Eu estou falando de você fazer uma aliança com Deus. De você dizer para Deus qual é a resposta que você dá à aliança dele com você. Qual é a resposta que você dá diante da proposta que ele tem para a tua vida. Diante do chamado que ele tem para a sua vida. Diante das bênçãos que ele quer liberar na tua vida. O que é que eu e você vamos dar para Deus como resposta? Precisamos fazer aliança com Deus se nós queremos viver o que ele tem em nome de Jesus. Porque aliança significa separação,
entre o santo e o profano. Aliança significa uma separação do povo de Deus contra o povo do mundo. Então, antigamente, para você entender, o que significa a palavra circuncisão? Os homens respirem fundo, prendam ar e aguentem a pressão. Circuncisão era cortar a pele do órgão masculino. Exatamente isso. Puxava lá para fora e faca de perneta. Não era nem tesoura, nem bisturi, não, era faca. Era na faca. Por isso que o texto diz que os homens ficaram acampados lá até que eles se curaram. Você imagina a murmuração que aconteceu naquele lugar. Então, qual foi a fala de Deus? Olha, você vai circuncidar os homens. Então, a circuncisão fala de aliança. Por quê? Porque tem que ser tirado algo. Algo tem que ser cortado da sua carne. Se eu e você queremos ter uma aliança com Deus, você precisa cortar a carne da tua vida. E isso não é só para os homens não, irmãos. Todos nós precisamos cortar a carne da nossa vida. A aliança com Deus fala de derramamento de sangue. Significa preço, sacrifício, posicionamento. Então, antigamente, a aliança, ela era feita na carne. Diga comigo, a aliança era feita na carne. Por que que o sinal da aliança era feito na carne? Irmãos, eu vou falar coisas aqui que vocês não ouvem igreja nenhuma. Se você estiver aberto para a revelação, você vai avançar muito daqui para frente. Eu vou te explicar chaves espirituais aqui, que vai te levar a avançar muito em nome de Jesus, amém? Então presta atenção, não se distraia. Você, se quer viver aquilo que Deus tem, você precisa fazer uma aliança. Essa aliança significava antigamente uma marca na carne. Derramamento de sangue e cortar o prepúcio, a carne, tirar aquilo, certo? Mas por que que era feito antes assim? Porque não é assim na nova aliança. Hoje Deus não manda mais você cortar nada, né? Pelo menos não do seu corpo. Mas, por que que antigamente era feito assim? Porque anteriormente, na velha aliança, o homem não tinha o seu espírito recriado. O Espírito Santo não vinha sobre todo mundo. O Espírito Santo só vinha sobre profetas, sacerdotes, juízes e reis. Somente para homens que tinham um alto poder de influência para cumprir o propósito de Deus. Mas o Espírito Santo não vinha sobre todo o povo. Então o povo tinha que se submeter a uma direção, a um líder, a uma aliança. Presta atenção nisso. Eles não tinham o espírito recriado. Todos os homens, os seus pecados eram perdoados através de sacrifício de outros animais. O seu espírito estava morto por causa do pecado. Amém? Na nova aliança, a primeira coisa que acontece comigo e com você quando a gente crê em Jesus é que você nasce de novo. Você nasce de novo não é no corpo, não é na carne, é no... Diga comigo, eu nasci do Espírito. E eu nasci no meu Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então agora, na nova aliança, a aliança que nós fazemos com Deus não é mais na carne. A aliança agora deve ser feita no Espírito. Na nova aliança, Deus fez uma aliança conosco. Mas esta aliança não é feita em outro lugar, a não ser no nosso espírito. Portanto, você precisa se tornar um homem e uma mulher de aliança. Se você quer viver as promessas de Deus, não basta Deus ter uma aliança com você. Você também precisa ter uma aliança com Deus. E essa aliança precisa ser no seu espírito. A aliança não pode ser uma coisa na carne, irmãos. Ela tem que ser algo espiritual, profundo. Olha o que diz lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. O texto diz, olha a promessa de Deus. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados.
de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos santificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A promessa de Deus foi essa: eu vou fazer vocês nascerem de novo. O espírito que estava morto vai reviver. Vou tirar o coração de pedra endurecido, vou dar um coração quebrantado. Eu vou colocar a minha palavra dentro de vocês. Eu vou limpar vocês dos pecados de vocês, e vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. Essa foi a promessa de Deus para aqueles que teriam e fariam parte da nova aliança. Por isso, querido, eu quero que você grave uma coisa: Deus te chamou para ser um homem de aliança. Deus te chamou para ser uma mulher de aliança. Você nunca vai ir mais longe do que o nível de aliança que você tem. Essa daí vale, hein? Aquela tipo frase assim de Instagram, né? E escrever assim: by Pastor Anders, né? Você nunca vai ir mais longe do que o nível de aliança que você tem. Você precisa se tornar um homem, uma mulher de aliança, porque nós viemos do mundo, e nós aprendemos a pensar, a agir e a sentir como o mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus tem que ser um povo de aliança, senão você não vai viver promessas, você não vai experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida. E onde que a aliança é feita? No Espírito. Irmãos, tem muito crente que quer fazer aliança na alma. Você quer o caminho para você afundar? É fazer aliança na alma. Por que Deus não disse: vou fazer uma aliança com a alma de vocês? Por que Deus não falou isso? Porque a alma é a coisa mais confusa que existe. Um dia você está convicto que você quer uma coisa. Passam alguns dias, você já não quer mais aquilo. Então a nossa vontade, ela é muito confusa. Por isso que não dá para fazer aliança na alma. Um dia você sente uma alegria, um prazer, uma satisfação, está todo felizinho. No outro dia, você já está com ódio, com raiva da pessoa. A alma é confusa. Portanto, quem faz aliança na alma vai afundar. Porque essa aliança não tem durabilidade, ela tem prazo de validade. É só a pessoa ficar chateadinha, tristinha, magoadinha. É só ela não concordar com as coisas. É só ela achar que não é mais daquele jeito. Vai mexer com os pensamentos, com as emoções, com as vontades dela, ela já muda. Então não dá para fazer aliança com ninguém na alma. E o pior, tem gente que faz aliança com profanas. Alianças com homens e mulheres que não são de Deus. Com homens e mulheres caídos. Homens e mulheres carnais. E alianças emocionais. Quantas pessoas não estão presas nas suas emoções por causa de uma aliança? Quantas pessoas não conseguem romper para o novo de Deus porque estão presos numa aliança que foram feitas em momentos errados, com pessoas erradas, nas emoções, na alma. Aprisionado nos sentimentos. Eu não consigo esquecer de fulano. Mas fulano já até esqueceu de você. Mas eu não consigo. Prisão na alma. Alma aprisionada. Quantas pessoas não vivem assim? Deus não te chamou para ser uma pessoa aprisionada na alma. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher de aliança. E a aliança que você tem que fazer é no Espírito. Deus nos chamou para fazermos aliança no Espírito. Então diga comigo: eu sou um homem de aliança. Se você é mulher, você fala mulher, tá? Por favor, né? Sem confusão no arraial. Amém? Diga: eu sou um homem de aliança. Eu não ando pelas emoções. Não faço aliança na alma. A minha aliança é no Espírito. Em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor?
Lá em Romanos 2:28, diz assim, Romanos 2:28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no... O que está escrito aí? No Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então a Bíblia confirma isso, que homens e mulheres de aliança são homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que têm aliança no Espírito, porque ele não vive de aparência, ele tem uma realidade, e a realidade dele é espiritual, a aliança dele é no Espírito. Deus quer que você seja um homem e uma mulher de aliança. Posso ouvir um glória a Deus? Então Deus só pode cumprir as promessas dele por meio de aliança. Todas as vezes que Deus quis fazer algo na vida de alguém, ele chamou aquela pessoa, fez uma aliança com essa pessoa, e essa pessoa também fez uma aliança com Deus. Toda aliança é regida por direitos e obrigações. Diga comigo, toda aliança é regida por direitos e obrigações. Até mesmo a aliança em Cristo Jesus, que é a última e completa aliança, essa aliança nos deu direitos, benefícios, bênçãos, mas ela também nos deu responsabilidades. Também nos deu obrigações. Portanto, nós não temos uma aliança com Deus e fazemos o que dá na nossa telha. Não, nós cumprimos a nossa parte da aliança. Deus é fiel, mas nós também somos fiéis a Ele. Ele nos ama, mas nós também o amamos. Ele nos fortalece, mas nós também o buscamos. Nós não fazemos na nossa força, porque a nossa aliança é no Espírito. Posso ouvir um glória a Deus? Quero perguntar mais uma vez. Você é um homem e uma mulher de aliança? Você é uma pessoa que tem uma aliança com Deus genuína, verdadeira? Então agora que você entendeu o que é aliança, você entendeu o que é ser circuncidado, nós lemos o texto de Josué, onde antes deles entrarem na terra prometida, Deus mandou que os homens fossem circuncidados, o que significava, esses homens precisam fazer uma aliança comigo. Eu tenho uma aliança com vocês, mas vocês também precisam pagar o preço e ter uma aliança comigo. Só assim vocês vão poder entrar na terra prometida. Agora que você entendeu isso, eu preciso explicar para você quais são os 3 níveis de aliança que Deus espera de você. Quais são os 3 níveis? Porque, irmãos, o povo confuso é o crente. Eu posso falar porque eu sou crente. Então, nós somos confusos, irmãos. Nós somos muito problemáticos. Nós precisamos ser o povo da revelação e não da confusão. Da clareza e não da complicação. Então, Deus quer que a gente tenha uma aliança. E essa que eu estou falando não é a aliança de Jesus conosco. É a nossa aliança como resposta à aliança de Jesus conosco. Certo? E existem 3 níveis. E não tem como você viver o que Deus tem para você se você não for um homem ou uma mulher de aliança nestes 3 níveis. Posso ouvir um amém? Está pronto para a revelação? Está mesmo? Então pergunta para a pessoa do seu lado, se prepara, aperta o cinto, que vai doer. Vai não, irmãos, estou brincando, só para ver se você fica assustado. Está todo mundo aqui aliançado, firme, né? Glória a Deus. Primeiro nível de aliança, eu e você precisamos ter uma aliança com Deus acima de tudo. Se você é um homem e uma mulher de aliança, você é uma pessoa que tem que ter aliança com Deus acima de tudo. Irmãos, quando chega um crente e pergunta para mim, pastor, o senhor confia em mim? Confia em mim. A primeira coisa que eu penso é como ele trata as coisas de Deus. Porque se aquela pessoa não é fiel a Deus, ela vai ser fiel a mim? Eu vou poder confiar em alguém que Deus não confia? Se Deus está dizendo, não confia, como que eu vou confiar?
Então a primeira coisa que uma pessoa precisa ser é uma pessoa de aliança com Deus. Ninguém aqui vai ser salvo, irmãos, por causa do pastor Anderson, não. Ninguém aqui vai ter galardão. Ai, o meu pastor, ele ora bastante, ele é homem de Deus, ele é de jejum, Deus usa com poder, unção, milagres, ele põe a mão, a coisa acontece, é maior poder. Nossa, então eu devo estar abafando. Você? Eu sei lá de você. Eu sei de mim. Porque nem eu acho que eu estou me abafando, imagina. E alguns irmãos ainda pensam, será? Se eu estou na igreja do pastor Anderson, então eu acho que se vier o arrebatamento eu vou ir. Ah, porque está aqui? Será? Cuidado, irmãos. Por quê? Porque você tem que ter uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. A minha pergunta para você é, você tem uma aliança com Deus? Porque Deus tem uma aliança com você. A minha pergunta é se você tem uma aliança com Ele. Qual é o seu nível de aliança com Deus? O povo hebreu morreu no deserto. Deus não libertou eles para morrer no deserto. Deus libertou eles para entrar numa terra que mana leite e mel. Mas eles morreram no deserto. E morreram por quê? Porque eles foram infiéis a Deus. Eles não foram fiéis àquilo que Deus estava dando para eles. Eles não foram fiéis, não temeram a Deus. Não deram a resposta certa. Irmão, irmã, a primeira pessoa que você deve ser aliançado é com Deus. Bate a mão no peito e diga, eu vou ser uma pessoa aliançada com Deus. Amém? Isso é uma coisa que tem que ser verdadeira dentro de você. Não adianta a gente ficar lá, ai Deus me perdoa mais uma vez, me perdoa mais uma vez, me perdoa mais uma vez. Deus está querendo saber quando é que você vai ter uma aliança com Ele. Amém? É que nem aquele homem que trai a mulher e pede perdão. Depois ele trai de novo e pede perdão. Depois ele trai de novo e pede perdão. Aí chega na 10ª vez, a mulher fala, queridão, a questão aqui não é se eu te perdoo ou não. Isso já está comprovado. A questão aqui é quando é que você vai tomar vergonha na cara e assumir a aliança que você tem comigo. Quando é que você vai virar macho? Quando é que você vai virar um homem de verdade, cuidar da sua mulher e ser fiel? Às vezes nós tratamos Deus assim. A gente fica pedindo perdão, 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 perdão e fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque Deus está esperando. Quando é que você vai tomar jeito, meu filho, e ter uma aliança comigo? Deus está querendo que você tenha uma aliança com Ele genuína. Olha que interessante que diz lá em Hebreus. Vamos ler? Coloque aqui, Hebreus 3:7. Hebreus 3:7, ele relata a visão no Novo Testamento do que aconteceu lá no deserto. Centenas de anos antes de Jesus vir, lá na época de Moisés, quando libertou o povo do Egito. Hebreus 3:7 diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Olha que interessante. Qual era a visão do povo lá no deserto? A gente está abafando. O nosso Deus é poderoso. Ele nos libertou. Vamos entrar na terra da promessa. Agora, qual era a visão de Deus? A visão de Deus é, vocês estão me provocando. Vocês estão me tentando. Você percebe que quando você não tem aliança com Deus, você faz coisas que desonram a Deus. Você acha que você está abafando, mas os seus comportamentos demonstram infidelidade a Deus. E foi isso que aconteceu com aquele povo no deserto. Eles tinham uma visão errada de como Deus estava vendo eles. Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no... Onde que eles erram? Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Aquele povo não entendeu o coração de Deus. Não entendeu o que Deus queria deles. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Já pensou? O que significa não entrar no descanso? É como se Deus estivesse dizendo assim: tu vai morrer e não vai ver a terra prometida. Acabou. Ah, Senhor, mas e as promessas? Não vou fazer. Não adianta nem orar mais. Já pensou que duro isso? Mas o Senhor prometeu que ia salvar a minha família. Não vou. O Senhor prometeu que ia me curar. Não vou curar. O Senhor prometeu que ia me prosperar. Não vou, te vira. Você pode gritar, pode espernear, não vou mais. Foi isso que Deus fez com o povo lá no deserto. O Senhor disse que não faria mais. Aí vem o aviso, versículo 12. Todos estão comigo aqui? Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração perverso, mau, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? A pergunta é, quem foi que ouviu a palavra e se rebelou? A resposta vem, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Agora você está entendendo por que o povo foi liberto, morreu no deserto, os seus filhos nasceram lá naquele período de 40 anos, e eles é que entraram na terra, para que através de Josué fossem circuncidados? Por que seus pais não entraram? O texto está dizendo por quê. Porque eles foram infiéis. Na verdade tem uma lista de coisas, né? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua... O que está escrito aí? Incredulidade. Irmãos, na verdade tem muitos códigos, muitos segredos revelados nesse texto aqui. Você percebe que Deus fala uma coisa, depois fala outra? Então eu anotei aqui de propósito. Basicamente, quais foram os erros que o povo hebreu cometeu no deserto para não entrar na terra? Quais foram os erros? Primeiro, eles foram infiéis a Deus. Deus abençoou, curou, transformou, mandou maná, fez brotar da pedra água, colocou uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los, colocou uma nuvem durante o dia para proteger eles do sol, destruiu o veneno de víboras, mandou codornizes quando eles queriam comer um churrasquinho lá no deserto. Não faltou nada para eles. A Bíblia diz que nem a roupa deles envelhecia, nem o calçado deles se desgastava no deserto. Foram 40 anos com as mesmas roupas. Você já parou para pensar? 40 anos com as mesmas coisas e elas não se envelheceram. É muita bênção. Mas diz o texto que eles foram infiéis. Mas também diz que eles caíram no engano do pecado. Irmãos, o pecado deixa a gente burro. Bate a mão no peito e fala assim, o pecado deixa a gente burro. A gente não pensa. A gente não vê que o que a gente faz vai estragar o nosso casamento. Por um lado a gente estava orando, Deus restaura meu casamento. Aí quando Deus restaura, a gente começa a fazer tudo errado para estragar o casamento. O pecado deixa a gente burro. A gente ora, Deus me dá um emprego, me dá um emprego. Eu estou necessitado, eu estou passando necessidade, Senhor me livra, meu aluguel, Senhor meu isso, meu aquilo, as crianças têm que comer, Senhor, a gente clama. Aí Deus abre a porta, uma semana depois o cara está chegando atrasado no emprego. Vai almoçar, fica 1h30 no almoço. Todo dia ele rouba meia hora do patrão dele. Você percebe que o pecado deixa a gente burro?
A gente não pensa. Que a gente pede para Deus coisas, mas a gente faz o oposto daquilo que Ele quer. Aquele povo caiu no engano do pecado. Por mais que Deus falava com eles, eles não estavam prestando atenção. Terceiro, aquele povo foi desobediente. Desobediência, irmãos, é uma coisa muito clara. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Você desobedece. E desobedecer a Deus é complicado. Porque a gente vai perder o favor de Deus. E eu falo sempre que o Espírito Santo fala com a gente na palavra, mas Ele também fala conosco no nosso coração. Eu tenho certeza que você já ouviu a voz do Espírito Santo falando: vigia, vigia, servo. Você vai ficar mexendo com isso aí mesmo? Quem já ouviu aqui? Fala a verdade. Você tem certeza que você vai ficar brincando com fogo, depois você vai se queimar e vai pedir para te curar. E a gente fica brincando com as coisas. Somos desobedientes. A gente vai lá e vai brincando com fogo. Aí a gente se queima. Incredulidade. Eles não creram na palavra do Senhor, ministrada por Moisés, pregada por Moisés. Irmãos, eles conviviam tanto tempo com o sobrenatural, que chegou uma hora que o sobrenatural para eles era uma coisa comum. Eles queriam alguma coisa, eles iam lá para Moisés e falavam: Moisés, fala com Deus aí, porque a gente está querendo tal coisa. A gente sabe que Ele vai dar mesmo. E Deus, como um pai amoroso, supria o povo no deserto. Eles não tinham falta de nada. É que nem aqui, às vezes Deus faz um milagre, cura uma pessoa, liberta outra ali. Chega uma hora que fica normal, né? Ah, a pessoa ficou liberta lá. Ela não pensa, pô, tinha um demônio dentro da pessoa. Tinha uma ação do inferno ali. E um demônio, ele não sai. Uma vez que ele entra numa pessoa, ele não sai. Não tem o que fazer. Só existe uma chance de uma pessoa ficar liberta de um demônio: se Jesus libertar ela. Se Ele não libertar, não tem jeito, a pessoa vai morrer endemoniada. Não tem como um demônio sair dentro de uma pessoa. Somente um reino pode vencer outro reino. Só quando o rei do reino, que é Jesus, chega. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí a gente vê todo encontro Deus libertando as pessoas. Todo culto Deus libertando as pessoas. Toda fire Deus libertando as pessoas. Chega uma hora que a gente fica assim: normal. E a gente não percebe que daqui a pouco a gente está se tornando incrédulo. Daqui a pouco a gente já não crê mais em nada. A gente até questiona: será que é demônio mesmo? Será que ficou liberto mesmo? Será que Deus vai libertar fulano também? Será que isso vai acontecer? Nós começamos a duvidar. Então, paralelo ao povo de Israel, irmãos, o povo hebreu, a igreja de hoje precisa tomar cuidado, porque o que está registrado na Bíblia é para nosso aviso. Deus está nos avisando para nós não cairmos nos mesmos pecados que eles caíram, para nós não endurecermos o nosso coração com o engano do pecado, para nós não nos tornarmos rebeldes, desobedientes, incrédulos, para nós não nos tornarmos como eles. Se eu e você queremos vencer essas coisas, a única maneira é você fazer uma aliança com Deus. Porque Deus já fez uma aliança conosco. Agora é hora de você fazer uma aliança com Ele. Eu vou me santificar. Eu vou me resguardar do pecado. Eu não vou permitir que a incredulidade entre no meu coração. Eu não vou questionar e duvidar da palavra de Deus. Eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, crente, fiel, aliançado com o meu Deus. Eu não vou duvidar, não vou deixar nada me abalar. Se você não tiver uma aliança com Deus, você não vai viver promessas. O pastor pode pôr a mão na sua cabeça e orar por você o dia inteiro. Não vai acontecer. Porque eu e você precisamos nos posicionar. Interessante que no Novo Testamento, em Gálatas 5, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é a fidelidade. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são fiéis a Deus no Espírito. Eles são fiéis a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter uma aliança com Deus. Deus quer levantar uma geração de crentes aqui nessa igreja, de homens e mulheres que tem uma forte aliança com Deus, uma aliança inquebrável, uma aliança que não contesta, que não para, que não muda. Por quê? Porque ela não é na alma, ela é no Espírito. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Então levanta a sua mão direita para o alto e diga assim:
Eu faço uma aliança com Deus. Diga mais alto, eu faço uma aliança com Deus. Eu declaro que eu não tenho compromisso com o mundo, com o pecado, com a minha carne, com pessoas. Eu não tenho uma aliança com o diabo. A minha aliança é com o Senhor. Em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, amém? A nossa aliança é com o Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Segundo lugar, olhem para cá. Irmãs, se estiver tudo bem aí, sentem-se por favor, senão resolve lá atrás, por favor. Olhem para cá. Irmãos, a segunda aliança que você tem que ter, o segundo nível de aliança, é com a sua igreja. Você tem que ter uma aliança com a sua igreja. Você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você, enquanto você não se tornar um crente aliançado com a sua igreja. Se isso não fosse verdade, irmãos, o diabo nem trabalharia para tirar você da igreja. Nem trabalharia para afastar você da igreja. Ou para fazer você pegar ranço da igreja. Eu duvido aqui quem nunca ouviu alguém falar mal da igreja. Eu quero desafiar aqui alguém que nunca ouviu alguém dizendo: ah, você é crente? Ah, eu sou crente, mas o negócio é com Deus, não é com a igreja não. Né? Eu busco Deus do meu jeito lá, no meu quarto, eu não preciso ir para a igreja para servir a Deus. Quem já ouviu isso? Tá vendo? E isso daí é uma baita de uma malignidade. Uma baita de uma malignidade. Por quê? Porque Deus nos chamou para termos aliança com a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Aliás, ela é a esposa do Cordeiro. Porque nós já somos dele para o resto da eternidade. Jesus disse: eu vou morrer na cruz e eu vou gerar a minha igreja. Você acha mesmo que Jesus morreria por algo inútil? Por algo que não tem significado nem valor? Eu quero te dizer algo. Sabe o que Deus está trabalhando lá no trono? Sabe o que Deus faz de dia, de noite, desde sempre até agora, e Ele vai continuar fazendo? Edificar a igreja. Esse é o trabalho que Deus está fazendo. Quando Deus faz um milagre na vida de alguém, você acha que isso é o quê? É só para curar a pessoa? Não. É para revelar o poder dele no meio da igreja, porque a igreja é a glória de Jesus. Assim como a esposa é a glória do seu marido, a igreja é a glória de Jesus. E uma das maneiras de Jesus mostrar que ele é no meio da igreja é fazendo os milagres dele, curando e manifestando o seu poder sobrenatural. Então, quando alguém é contra a igreja, quando alguém persegue a igreja, ou quando alguém não valoriza a igreja, ele está se constituindo inimigo de Deus, porque ele está indo contra aquilo que Deus está fazendo. Ele está batendo de contra aquilo que Deus está realizando. Irmãos, você precisa ser um crente aliançado com o corpo de Cristo. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, o que nós fazemos? Você troca o cálice com o seu irmão e diz: essa é a aliança que eu tenho com você e com Jesus. Não é isso que a gente faz? Porque essa aliança é a aliança que Ele fez conosco. Mas nós também precisamos fazer aliança uns com os outros. Você precisa entender o que diz Gálatas capítulo 5, no versículo 5, onde, no livro de Gálatas, Paulo exorta duramente a igreja por ela estar dividida. Deus exorta gravemente a igreja por ela estar cogitando em dois pensamentos. Qual era o pensamento na igreja dos Gálatas? O pensamento era: nós somos judeus ou somos cristãos? Ou nós somos judeus cristãos? Ou nós somos cristãos judeus? O que nós somos? Aí um trazia um evangelho judaizante. Aí o outro trazia um evangelho que negava a ressurreição de Cristo. E aí Paulo foi lá e falou: opa, para tudo. O que vocês estão fazendo? O corpo de Cristo não pode estar dividido. Vocês precisam estar unidos com a cabeça que é Cristo. Eu e você
precisamos ter uma aliança com a igreja. Então olhe para o irmão do seu lado e diga: eu tenho uma aliança com você. Diga: eu tenho uma aliança com a igreja. E isso, meu irmão, não depende de mim, depende de você. É você que precisa fazer essa aliança. Porque você pode viver a vida inteira dentro da igreja com o pensamento dos homens do mundo. Eu estou aqui, mas meu negócio é com Deus. E ninguém tirar isso da sua cabeça. Porque você decidiu ser assim, você escolheu ser assim. Só que você vai abortar muito projeto de Deus na sua vida. Por quê? Porque você não tem aliança com o corpo de Cristo. Você não tem aliança com a noiva do Cordeiro. Você não tem aliança com aquilo que Jesus morreu na cruz para gerar. Gálatas 5:5 diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aí vem a exortação de Paulo: vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Posso te explicar uma coisa? É impossível você ter uma aliança com Deus e não ter uma aliança com o corpo. Se você diz que tem uma aliança com Deus, mas não tem uma aliança com a igreja, lamento em te informar, você está mentindo. Não é verdade, a sua fé está débil, está ferida, está maculada. Por isso que Paulo dizia: se você quer se circuncidar, então você tem que guardar toda a lei. Você vai ter que voltar a viver pelos rudimentos da lei. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Nós precisamos viver. Vamos continuar nesse texto, está no versículo 6, né? Coloca aí para mim o 7. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Continue. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Tem nada a ver com Deus. Continue. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha Paulo já falando. Esse irmão aí que está dividindo, essa pessoa que está dividindo vocês aí, ó, vai sofrer condenação da parte do Senhor, porque está dividindo o corpo. Continua. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Paulo era perseguido porque ele já foi judeu, se converteu, e aí ele pregava contra a circuncisão e os judeus perseguiam para tentar matá-lo. E ele falou: se eu estou pregando ainda a circuncisão, por que estão tentando me matar? Eu estou pregando o que eles gostam, né? Ele disse: não, eu não prego circuncisão. Eu queria que fosseis cortados aqueles que vos andam inquietando. Sabe o que significa a palavra cortado ali? Eu fiz questão de pesquisar. Significa mutilado. Paulo está dizendo assim, esses irmãos que estão aí causando divisão no corpo, sabe o que eu queria? Que eles cortassem o braço fora. Que eles cortassem a perna fora. Que eles arrancassem um olho. E que eles fossem mutilados. Para eles sentirem o que Jesus sente quando eles ferem o corpo dele. É isso que Paulo disse. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres, amém? Mas não para dar lugar para a carne. Não é para você falar o que você pensa e o que você acha. Não é para você fazer o que você quer. Porque a igreja de Deus tem governo, não é casa da sogra. É a casa de Deus, amém? Para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Como que a gente tem que servir uns aos outros? Com amor. Pode ir. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Qual é a palavra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O que ele está dizendo aqui? Mas tem uma coisa. Se vocês ficarem brigando, se desentendendo, um indo contra o outro, um batendo de frente com o outro, o que vai acontecer com vocês? Vai acontecer com vocês o que aconteceria até numa floresta.
Se os animais estivessem lá brigando uns com os outros, um ia matar o outro, não ia sobrar ninguém. Cuidado, para que vocês não estejam fazendo a mesma coisa. Então, cuidado, porque às vezes nós achamos que temos uma aliança com a igreja e nós estamos atacando a igreja. Nós estamos ferindo o corpo. As coisas que nós falamos, as coisas que nós fazemos, os comportamentos que nós temos, às vezes estão demonstrando a nossa falta de aliança. Aliança com a igreja fala do quê? Fala de cuidar, de proteger, irmãos. Quem ama a igreja, cuida da igreja. Posso ouvir um aleluia? Quem ama a igreja, protege a igreja. Aleluia? Quem ama a igreja, fala bem da igreja. Posso ouvir um aleluia aí? Fala bem da igreja. Ah, mas eu não tenho o que falar, então fica quieto. Tem que falar, fica quieto. Não começa a dar lugar para a sua carne, porque você vai começar a falar coisas, você vai acabar ferindo o Espírito Santo. É isso que acontece com muito cristão. Quando cristão está aqui domingo chorando, Deus, por que eu não estou sentindo a tua presença? Por que está assim? Mas na semana estava lá sentado na rodinha falando mal da igreja. O Espírito Santo pegou distância. Entende, irmãos? Nós somos o povo da aliança. Nós temos uma aliança com Deus e uma aliança com o corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia aí? Então diga, eu tenho uma aliança com o corpo de Cristo. Eu não vou falar mal do corpo de Cristo. Não vou falar mal de líderes, de igrejas, de pastores. Irmãos, aqui na nossa igreja, eu prezo por uma cultura de honra. Nós fomos chamados para ser nobres. Fomos chamados para honrar. Quando você pensar mal de alguém, já pensa assim, não, Deus, eu devia honrar essa pessoa. Por que eu estou pensando mal dessa pessoa? Eu tinha que honrar ela. A nossa cultura tem que ser a cultura da honra, porque essa é a cultura do reino de Deus. O reino de Deus é firmado em honra. O trono de Deus está firmado em honra. Nós precisamos ser pessoas honrosas, nobres. O que nós mais vemos é pessoas falando mal de pastor. Irmão, não passamos de um pozinho da terra. A gente está falando mal de pastor. Outro dia eu falei aqui para os irmãos deram risada. Quando começar a falar muito mal de mim, eu vou falar, Deus, unge esse irmão a pastor. Eu oro para que ele vire pastor um dia. Põe ele para ser pastor um dia, Senhor. Unge ele, chama ele também. Porque o dia que a pessoa estiver na cadeira de pastor, ele vai falar assim, não falo mais mal de pastor. Nunca mais eu falo mal de um pastor. O que nós vemos hoje que virou moda. Todo mundo falando mal de igreja, mas pastor A, pastor B, porque a igreja A, a igreja B. Irmãos, vamos honrar. Vamos falar bem. Aqui na Comag, irmãos, nós não falamos mal de ninguém, amém? Nós não falamos mal de igreja, não falamos mal de líderes, não falamos mal de pastores. Por quê? Porque o nosso negócio é com Deus e não com o diabo. Nosso negócio é com Deus e não com a carne. Ah, pastor, mas tem muita coisa errada. Deixa Deus cuidar. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, não. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Vamos dar fruto, vamos ganhar alma, vamos fazer a obra de Deus, vamos amar as pessoas, servir as pessoas, vamos ajudar o necessitado, vamos fazer a obra, vamos dar lugar para o Espírito Santo. Quem fica falando mal está dando lugar para a carne. Nós vamos honrar. Irmãos, nós mandamos todo mês oferta para uma igreja que não é a nossa. Por quê? Porque o meu negócio é com Deus, é com o reino de Deus. Entende? Irmãos de outras igrejas inclusive que já falaram mal da gente, nos procuram, pedindo ajuda. O que a gente faz? A gente ajuda, irmãos. Por quê? Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Você só pode dar o que você é. Então o nosso coração tem que ser servir, e não ficar falando mal. Amém? E você tem minha autorização aqui. Se alguém aqui no nosso meio ficar falando mal da igreja, falando mal dos líderes, dos irmãos, do pastor, de quem for, você pode exortar a pessoa na cara, seja ela quem for. Pode exortá-la na cara, falar assim, irmão, chega, acabou. Aqui a gente não fala mal de ninguém.
Aqui, se a gente tem algo para falar, a gente fala com a própria pessoa ou não fala com ninguém. E ainda o pastor vai ficar sabendo disso. Acabou, não vai ter espaço para gente futriqueiro, que gosta de falar mal. Qual é o perigo, pastor, de falar mal? Qual é o perigo de eu dizer que eu tenho aliança com Deus, mas não ter aliança com a igreja? Qual o perigo? Agora você vai ficar atento e vai se assustar. Primeiro, você sabia que mesmo em Jesus você vai ser julgado? Todos nós vamos ser julgados. Tudo que você faz, mesmo depois de crente, está sendo anotado. Está sendo registrado. Até as palavras que saem da nossa boca estão sendo anotadas. Olha o que diz lá em Romanos 14:10. Porém, por que julgas o teu irmão? Romanos 14:10. Por que julgas o teu irmão? E você, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço e escândalo no vosso irmão. Então coloque esse propósito na sua vida. Pelo que depender de mim, irmão, eu não falo mais mal de ninguém. E também não vou deixar ninguém vir falar mal de ninguém para mim. Meu ouvido não é pinico. Amém? Para ficar ouvindo coisas impuras, né? Se é que vocês me entendem. E outra coisa, posso te dar uma dica? Sou pastor há 20 anos, irmãos. Sei o que eu estou falando. Quem fala mal de alguém para você, fala de você para alguém. Eu vou repetir, porque eu acho que eu falei rápido, né? Quem fica falando mal de alguém para você ouvir, quando você sai, ele fala de você para alguém. Então fique dando ouvidos. Fique dando ouvidos. Não corte não para você ver. Outra coisa, Deus odeia quem fala mal. Sabia, Daniel? Deus odeia quem fala mal. Você sabia? Não sei se eu falo. Eu vou falar aqui porque eu já falei uma vez. Deus prefere um assassino do que um que fala mal. Sabia? Tem um assassino ou um que fala mal. Deus olha para o que fala mal e fala, eu prefiro um assassino. E eu vou te provar na Bíblia. Vou te provar para você gravar isso para a sua vida. Amém? Vamos ler primeiro Tiago 4:11. Tiago 4:11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei de Deus. Ora, se julgas a lei, então já não és mais observador da lei, mas juiz. Um só é juiz e legislador, aquele que pode salvar e condenar. Tu, porém, quem é você para julgar o seu próximo? Ai, diga comigo, ai. Essa doeu, né, irmãos? Deus dizendo, quem é você para julgar o seu irmão? Quem é você para ficar falando mal do seu irmão? Você se acha melhor que ele? Só que tem um juiz que vai julgar ele. Você acha que você merece julgar ele? Você acha que você é melhor que eu? Você acha que você tem mais santidade do que a minha para julgar? Por isso que você quer julgar na minha frente? Pois eu vou julgar ele e vou julgar você, diz o Senhor. É isso que acontece. Tem muito cristão que não vive promessas, porque ele não honra o corpo. Ele não honra a igreja, não honra os irmãos. Não honra o corpo de Cristo. Agora segura, a pancada vai ser forte. Fala com o irmão do seu lado, segura aí. Essa vai ser forte. Provérbios 6,16. Projeta aqui. Provérbios 6,16. Seis coisas o Senhor odeia. Mas, volta lá, calma, irmão. A sétima, a sua alma abomina. Então ele vai falar de 7 pecados, concorda? 7 pecados. Os 6 primeiros Deus odeia, mas o 7º Deus abomina. Abomina. Abre aí, vai lá. Primeiro, olhos altivos.
Segundo, língua mentirosa. Tem uns irmãos que se acham, né? Ele mal sabe que Deus odeia isso. Até quando ele vai orar, Senhor Altíssimo, porque eu na misericórdia. Se acha, né? Se acha melhor que os demais. Deus odeia isso. Língua mentirosa. Você já viu aquelas pessoas que estão... Você sabe que ela está mentindo, mas ela está afirmando aquilo. Você tem prova que ela está mentindo, mas ela está inventando história e você sabe que ela está inventando. Deus odeia gente mentirosa. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, vigia, irmão. Mãos que derramam sangue inocente. Aquelas pessoas que vão lá e querem destruir, fazer mal para as outras pessoas, né? O coração que maquina pensamentos perversos. Fulano vai ver. Já até sei o que eu vou falar para ele. Quando ele chegar, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Ah, ele vai ver a rasteira que ele vai tomar. Ah, deixa ele. O diabo vai sentar e aprender comigo. Ele vai ver. Vou acabar com fulano. Deus odeia isso. Odeia. Gente que fica planejando mal. Planejando fazer um mal para o outro. Aqui ninguém faz isso, graças a Deus, né, irmão? Dá um glória a Deus aí. Só para a gente fingir, né, que não é com a gente, em nome de Jesus. O que mais? Que maquina pensamentos perversos, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal. Sabe aquela pessoa que está doidinha para aprontar? Tem gente que você olha assim e você fala, mano, tá na sua cara que você está doidinho para aprontar. Está doidinho para fazer o que não deve. Pois é, Deus odeia isso. A testemunha falsa que profere mentiras. Sabe aquelas pessoas que inventam história? Que difamam os outros? Inventam conversas? Pois é, Deus odeia. E o sétimo é qual? O que semeia contenda entre irmãos. Deus odeia aquele que semeia contenda entre irmãos. Mais do que isso, ele abomina. Então grava aí a lista. Eu fiz questão de anotar para você ficar vigilante aí, porque você é um homem de aliança, uma mulher de aliança, com a igreja, não vai falar mal de ninguém, não vai perseguir ninguém, e vai fazer tudo que é bom, agradável e amável, porque você é alguém de aliança com a igreja, amém? Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, derramar do sangue inocente. Quarto, tramar projetos iníquos. Quinto, correr para fazer o mal. Sexto, a falsa testemunha. E em último lugar, que Deus abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. Coloca um contra o outro. Inventa história. Fica falando. Ih, fulano falou de você. Sabia não? Deus abomina isso. Certo? Ninguém vai fazer isso em nome de Jesus, né? Aqui nós só temos crente de aliança em nome de Jesus. Outra coisa. Se você não for um homem de aliança com a igreja, você vai perseguir a igreja. No final das contas, você vai perseguir a igreja. O que nós mais vemos hoje é cristãos perseguindo a igreja. Crente perseguindo crente. Perseguindo igrejas, perseguindo irmãos, perseguindo pastores. Olha o que diz lá em 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, e conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, como se tivessem sido nossos, mas se fossem nossos, permaneceriam conosco. Todavia se foram. Versículo 20. E vós possuís a unção que vem do santo e tendes o conhecimento. Eu vos escrevi para que não vos escrevi para que não saibais a verdade, antes porque sabeis, porque a mentira nenhuma vai proceder da verdade. O que Paulo está dizendo? Tem muita gente que entra na igreja, mas não vai ficar na igreja. Porque tem gente que ele é anticristo. E a gente pensa que anticristo é aquele demônio lá de Apocalipse, né? Mas anticristo significa opositor. Opositor de Cristo. Então ele é contra o corpo de Cristo. Tem gente que é contra a reunião da igreja. Tem gente que acha que crente não devia se reunir, que pastor não deveria ser pastor, que não deveria ser como a igreja é.
E tem cristão que concorda com isso. Então a Bíblia chama ele de opositor, anticristo. No final, todo mundo que não tem aliança com a igreja vai terminar perseguindo a igreja. A Bíblia diz que nós seremos traídos pelos nossos próprios irmãos. Isso já não está acontecendo, irmãos? Um exemplo muito forte disso é o apóstolo Paulo. Atos 9:3 diz: seguindo ele a estrada fora, ao caminho de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Paulo, onde ele chegava, ele prendia os cristãos, colocava na prisão, matava um monte. E quando Jesus apareceu para ele, Jesus não disse: por que você persegue a minha igreja? Ele disse: por que você me persegue? Porque quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus. A igreja é a noiva de Cristo, irmãos. Não adianta alguém dizer que me ama e odeia a minha esposa. Se alguém falar para mim, pastor, te amo tanto, o senhor é muito especial, mas eu odeio a pastora. E aí? Você acha que eu vou olhar o quê? Vou falar: nossa, que legal, pelo menos você me ama, né? Quem aqui faria isso, irmãos? Se não gosta da minha esposa, não gosta de mim também. Não quero nem proximidade. Se não quer o bem da minha esposa, então não quero nem que fale comigo. Não passe nem na minha rua. Amém? Então quem não ama a igreja, não ama Jesus. Quem não ama o corpo de Cristo, não tem aliança com Cristo. E esse é o engano que muitos cristãos têm caído. Mas eu e você somos homens e mulheres de aliança. Temos uma aliança com Deus e temos uma aliança com a igreja de Jesus. Amém? Diga comigo: eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com o corpo de Cristo. E para terminar, irmãos, o terceiro nível de aliança, se nós queremos viver as promessas de Deus, entrar na terra da promessa, nós precisamos ser homens de aliança com os nossos pastores. Nós precisamos ser pessoas de alianças com os nossos líderes. Não tem como você viver o que Deus tem para a tua vida se você não for uma pessoa de aliança com os seus pastores, com a sua liderança. Pastor, o que significa ter aliança com os nossos pastores? Significa ser uma pessoa leal. Lealdade à sua liderança. Hoje mesmo, não sei quem foi que me perguntou, acho que foi a Thalita, não tenho certeza. Estou tentando lembrar aqui, mas foi uma pergunta do tipo: uma pessoa que é de outra igreja, ele precisa perguntar para o pastor ou para a pastora para ir numa outra igreja ou para ir num evento da outra igreja? Aí eu falei para ela: precisa. Claro que precisa. É o seu pastor. Seu pastor não é seu colega. Ele é o seu guia espiritual. Ele é o seu líder. É claro que eu não estou falando de manipulação e nem de controle da vida das pessoas, não, irmãos. Estou falando de aliança. É algo muito nobre. Está lá em cima na estratosfera. Manipulação está mais perto lá do inferno, assim, ó. Sabe? Estou falando de aliança. Por quê? Porque os nossos líderes, eles são nossos guias espirituais. Eles são um presente de Deus para nós. Lembra? Efésios 4:11? Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Então Jesus deu para a igreja. A palavra que aparece ali é dom. E dom significa presente. Então Jesus dá líderes para nós de presente. É um presente do céu para nós. O que você faz com um presente valioso e importante? Você joga e deixa de canto? Não, você trata com valor, com respeito, com estima. Então nós precisamos ter aliança com os nossos pastores, sim. Sabe por que está essa banalização aí da igreja hoje? Porque as pessoas estão desrespeitando os homens e mulheres de Deus. Homem e mulher de Deus hoje não vale nada. Antigamente, quando você chegava num lugar, você falava que você era pastor, as pessoas respeitavam. Hoje as pessoas tratam como se não fosse nada, com maior desrespeito. Só que a gente não pode mudar o mundo vai piorar, irmãos. Se trataram Jesus do jeito que trataram, não vão tratar a gente assim? Mas o corpo de Cristo não. A igreja não, porque nós temos uma aliança no espírito e não na alma, lembra?
nós temos uma aliança no Espírito com Deus, com a igreja e com os nossos líderes. Nós temos aliança no Espírito, é algo espiritual. Então eu estou falando de amar, eu estou falando de respeitar, eu estou falando de ter aliança, fidelidade, lealdade, ter a visão do seu pastor. O que nós mais vemos é pessoas dentro da igreja dizendo, mas eu não concordo. Ah, mas eu não concordo. Ah, pastor, desculpa, mas eu não concordo. Irmão, eu vou te falar, tem irmãos que são um refrigério para nós, mas tem pessoas que nos desgastam. Posso abrir meu coração para vocês? Acho melhor não, hein? Vocês voltam domingo? Prometem? Domingo que vem vocês voltam? Irmão, tem gente que cansa. A pessoa não sabe nada de Bíblia, ele quer ensinar para o pastor. A pessoa nem vida com Deus ele tem. Ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Não tem vida de santidade, vida quebrada. Você olha para a vida da pessoa, está tudo errado na vida dela. Mas ela quer apontar o dedo para o pastor e falar, não, pastor, não concordo, acho que isso está errado, eu acho que isso, acho que aquilo. Isso desgasta, cansa. Mas tem irmãos que são refrigério. Tem irmãos que cuidam da gente. Tem irmãos que preocupam, pastor. Esses dias uma irmã da igreja deu um presente para a pastora, eu fiquei tão feliz. Ela ficou mais cheirosa. Aí uma outra irmã foi lá e deu um jantar para ela no chalezinho. Eu falei, nossa, no chalezinho? É chalezinho, né, que fala? Eu falei, nossa, que legal. Que assim, né, honrado. É tão bom quando tem gente que cuida da gente. Alguém fala, mas pastor é assim mesmo, né? Quando tem dinheiro envolvido. Irmão, isso é a carne que vê assim. Como é que você vai querer o mal de quem te ama, de quem cuida de você? O cara ama. Gastei 4 horas para preparar essa palavra. Eu levantei hoje pensando em vocês. Aí a pessoa fala, vai mais que obrigação. Sinceramente, será que a pessoa tem uma aliança com o pastor dela? Ou então o contrário, a pessoa entra lá na internet e começa a assistir o pastorzinho do cuspe sagrado. Ou da unção do reteté. Ou da Bíblia pura e santa. Aí ele vai lá e já descarta tudo que eu ensinei. E vai lá e fala, não, porque o pastor, você vai me desculpar, mas eu ouvi o pastor lá falando e, olha, de verdade, foi bem convincente. Já imaginou o que é você cuidar da pessoa, amar, ministrar, aconselhar, visitar, jejuar por ela? Aí vem um Zé Mané, nada contra o Zé, tá, irmãos? Mas vem um Zé Mané lá da internet que ele nem conhece, só porque tem lá alguns seguidores, a pessoa prefere acreditar nele do que em você. Será que tem uma aliança com o seu pastor? Será que realmente tem uma aliança com a sua liderança? É isso que me preocupa, irmãos. Porque você vai impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Porque a maneira que você trata o homem de Deus é a maneira que você está tratando Deus, sabia? Por isso que quando vem pastores aqui, eu trato eles bem. Você não sabe, mas eu trato bem. Eu vou buscar, levo, mando oferta, chamo de pastor. Às vezes eles até me falam, me chama de fulano. Eu falo, tá bom, pastor. Porque é pastor, homem de Deus. Irmãos, pastor de verdade tá raro, irmãos. Tem umas coisas muito estranhas por aí, irmãos. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Tem umas coisas esquisitas por aí. Homem de Deus está raro. A maneira que você trata o homem de Deus é a maneira que você está tratando o próprio Jesus. Coloca aí João 13:20, por favor. Eu já estou finalizando, queridos. O que está escrito aí, João 13:20? 13:20. Aê. O que está escrito aqui? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, já. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar... Para aí. Quem recebe alguém que Jesus enviou, está recebendo o próprio Jesus. É o que está escrito aqui. Então a maneira que eu trato os homens de Deus é a maneira que Deus vai me tratar. Por quê?
porque é a maneira que eu estou tratando o próprio Jesus. E quem me recebe a mim, recebe o meu Pai que me enviou. Então, se eu quero viver o que Deus tem, eu preciso receber os homens de Deus que o Senhor colocou na minha vida. Posso ouvir um aleluia? Diga assim comigo: eu tenho uma aliança com Deus, com a minha igreja e com o meu pastor, porque eu sou uma pessoa de aliança no Espírito, em nome de Jesus. E para eu terminar, queridos, eu quero que você tome cuidado com 2 espíritos malignos que atuam hoje. Estão comigo aqui? Calma que já vou acabar, daqui a pouco você vai comer pizza. Fica tranquilo. Tem gente que amou aí, né? Qual que é o primeiro espírito? O espírito de Judas. Cuidado com esse espírito. O segundo é o espírito de Saul. Como assim, pastor? Quem é o espírito de Judas? É o mesmo espírito que fez com que Judas caísse. Por quê? Porque Judas foi chamado. Ele foi contado como um dos 12. Deus chamou ele. Mas muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Qual era o espírito de Judas? Primeiro, Judas se achava melhor que os demais. Você sabia que Judas não se achava igual aos outros 11? Ele se achava melhor. Ele se achava diferente. Ele se sentia diferente. Outra coisa, Judas, ele era falso. Ele era desleal nas costas de Jesus. Na frente de Jesus, Judas parecia discípulo. Mas nas costas de Jesus, traidor, traição, é o oposto de aliança. E eu digo para você que qualquer cristão pode se tornar um Judas. Você não foi chamado para ser Judas. Mas se você não fizer uma aliança com o seu pastor, com a sua igreja e com Deus acima de tudo, você pode vir a se tornar um Judas. É um espírito que tenta agir na vida dos cristãos que não fazem aliança. Então, ele não era transparente, ele escondia o coração. Irmãos, eu tenho um medo. Tenho um medo quando eu vou sentar com alguém, eu começo a conversar com a pessoa e eu vejo que ela está tentando me enrolar, que ela não abre o coração. E eu tento olhar o coração da pessoa, eu faço assim: Senhor, me dá visão. Eu olho assim, eu não vejo. Eu fico preocupado. Não dá para você confiar naquilo que você não vê, irmãos. Não dá para você confiar em alguém que não mostra o coração. As mulheres aqui sabem o que eu estou falando. Amor, você está bem? Ele fala: tô. Ela: mas você falou de um jeito estranho. Oxe, como assim? Não é que normalmente você fala: tô. Você falou: tô. Ele: não, eu falei assim. Falou: não, tem alguma coisa aí. Mulher tem um sexto sentido, irmãos. Dificilmente a mulher erra, não é verdade, mulher? Quando o cabo não está certo, você sabe, tem alguma coisa aí, eu vou descobrir. Aí a mulher já começa a dar umas vasculhadas, né? Ela começa a ser um pouquinho mais detalhista nas pesquisas dela. Por quê? Porque ela já sentiu. Às vezes a gente sente isso. Judas era desse jeito, ele não era de confiança. Ele não andava de acordo com o que Jesus ensinava. Jesus pregava uma coisa, ele acreditava em outra. Ele roubava dos dízimos das ofertas, irmãos. Você sabia que Judas era tesoureiro de Jesus? Você sabia que toda a oferta que as pessoas davam, que Jesus usava para todas as viagens que ele fazia, você sabia que aquele cara pegava do dinheiro lá dentro? Ele tocava naquilo que pertencia a Jesus. Muito provavelmente entrava bastante dinheiro, né? Porque ninguém percebia, né? Que sumia. Ele pegava e ninguém percebia. Então tinha muito dinheiro. Mas claro, Jesus viajava para várias cidades. E a comitiva de Jesus era com pelo menos 13 a 14 pessoas. Transporte, hospedagem, comida, cidade de cidade. Você acha que todo lugar que Jesus chegava, as pessoas deixavam ele dormir lá de graça? Ele pagava. E era fruto daquelas ofertas. E não é diferente hoje. A obra de Deus é feita com aquilo que nós semeamos para o propósito de Deus, para que o evangelho seja pregado, para que a igreja se reúna. Judas era falso, era ladrão, era traidor,
Cuidado com o espírito de Judas. Aponte para o seu irmão e diga: irmão, cuidado com o espírito de Judas. Irmão, Judas vivia debaixo da influência de Satanás. Eu fico assustado quando eu vejo cristãos que o diálogo dele não é com o Espírito Santo. O bate-papo com ele na semana é com o diabo. Ai, eu estou com um pensamento aqui. Ai, o diabo está me atacando. Ai, o diabo está falando comigo. Cara, você é servo de Deus, tem que falar com Deus. Quem tem que conversar com você é o Espírito Santo, não o diabo. Não, mas é que ele está me atacando. Então ataca ele. Ataca o diabo. Então, Judas, o diabo foi minando o coração dele. Não deixe o diabo minar o seu coração, senão você vai virar um Judas. Homens e mulheres de aliança vencem o espírito de Judas. Homens e mulheres aliançados não vão trair Jesus. Não vão trair a sua igreja, não vão trair a liderança que o Senhor colocou sobre a tua vida. Deus nos chamou para sermos pessoas de aliança no Espírito. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, irmãos. Qual foi a consequência de Judas? A morte. Todo mundo que não tem aliança com o seu líder vai acabar morrendo. Isso é sério, irmãos. Deus não te chamou para destruição. Deus te chamou para você ser abençoado. Posso ouvir um amém? E por fim, o espírito de Saul. Você lembra que Deus levantou? Qual foi o primeiro rei? Saul, primeiro rei de Israel. Só que Saul era um cara complicado. Porque Saul, ele fez tudo que ele podia fazer de errado. Ele podia fazer tudo certinho. Mas Saul era arrogante. Saul era soberbo. Saul não se deixava ensinar. Irmãos, é difícil quando nós temos pessoas na igreja que não se deixam ensinar. São arrogantes, soberbos. Acham que sabe mais do que os outros. Acham que tem mais experiência. E a Bíblia diz que pelos frutos você conhece uma árvore. Só sei lá na vida do cidadão que você vai ver como é que tá. Entendeu? Saul era altivo. Ele tinha inveja de Davi. Porque uma das coisas muito que esse espírito gera nas pessoas é inveja. Fica com inveja de liderança, fica com inveja do crescimento da igreja. Como que pode alguém ficar com inveja que a igreja está crescendo? Como é que pode, irmão? Só pode ser o capeta mesmo. E sendo crente ainda, misericórdia. Ele era rebelde. Ele se rebelava com tudo que Deus falava, com tudo que Samuel, que era o profeta da época. Ele também era atacado por demônios. A Bíblia fala que até um demônio se apoderava dele e só saía quando Davi tocava uma harpa. Cara endemoniado. Dentro do reino de Deus, vamos dizer assim, era para ser um cara muito abençoado, mas era alguém endemoniado. Sempre o diabo trabalhando no coração de quem não tem aliança. Ele não respeitava a autoridade espiritual. Saul não tinha nenhum tipo de respeito por Samuel. Você sabia que um rei não pode fazer sacrifício? Ele não podia fazer nenhum tipo de oferenda. Ele tinha que ir até um sacerdote. O que aconteceu? Ele foi, Samuel demorou, ele fez o sacrifício, antes de Samuel chegar. Ah, já que esse profeta está demorando, então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso aqui. Quantas vezes a gente não faz isso, né, irmãos? Não pula os carros na frente dos bois, né? Até que chegou um momento que ele começou a buscar o cultismo. Quem não tem aliança com a sua igreja, com o seu pastor, ele vai se envolver com o mundo do ocultismo. Mas aqui não tem isso, né, irmãos? Em nome de Jesus. Ninguém aqui procura horóscopo, não, né? Não. Ai, deixa eu só ver aqui o meu signo. Deixa eu só dar uma olhadinha, né? A pessoa está aqui domingo na igreja e na semana está se envolvendo com umas coisas lá errada. Deixa eu ver lá o que a cigana tem para me dizer. Vou acender uma vela ali, fazer um negócio ali. Mas domingo está aqui, Jesus me abençoa, Pai, usa o pastor. Não tem aliança nenhuma com o seu pastor.
Irmão, chegou o ponto de quando Samuel confrontou Saul, sabe o que ele fez? Ele puxou a roupa de Samuel e rasgou as vestes. Na hora que ele rasgou o manto do profeta, o profeta parou, olhou para ele e falou: assim como você rasgou as minhas vestes, o Senhor rasgou o reino da sua mão hoje e vai colocar outro no seu lugar que é melhor do que você. É complicado isso, irmãos, porque o manto fala da autoridade. Não toque na autoridade de um profeta, irmãos. Ouça o que eu estou te falando. A coisa mais perigosa que tem é você tocar na autoridade de um profeta de Deus. Porque se você toca... Irmãos, pensa comigo. Se você cair na mão do diabo, Deus pode te livrar. Mas se você cair na mão de Deus, quem te livra? Você vai orar para quem? Quem que vai te ajudar? Então não toque nos profetas de Deus. É perigosíssimo. A sentença de Samuel foi dura. Assim como você rasgou a minha roupa, hoje o Senhor rasga o reino da sua mão e vai dar ele na mão de alguém que é melhor que você. Qual que era o problema dele? Ele era rebelde, ele era obstinado. Projeta aqui para mim e eu finalizo. 1 Samuel 15, 23. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Irmãos, existe rebeldia hoje. Um crente pode ser rebelde sim. Não é porque nós somos longânimos, misericordiosos, que nós vamos permitir rebeldia, que nós vamos permitir obstinação, porque a rebelião é como o pecado de... Deus chama de feiticeiro quem é rebelde. Feiticeiro. Você não precisa nem acender vela, não. É só você se rebelar. E obstinação é como a iniquidade de idolatria. Qual a diferença de rebelião e obstinação? Rebeldia significa não fazer o que Deus mandou. E obstinação é fazer o que Deus não mandou você fazer. Tem muita gente que é rebelde e muita gente que é obstinada. Rebelde porque ele sabe que ele não pode fazer aquilo, mas ele firma o pé e ele vai contra. Os obstinados são diferentes. Eles são ousados. Eles começam a fazer tudo do jeito deles. Eles começam não a bater de frente apenas, mas estabelecer as coisas do jeito deles. O obstinado, ele é teimoso, ele enfia na cabeça uma coisa, ele quer fazer aquilo que ele colocou na cabeça. Não seja obstinado, não seja rebelde, irmãos. Tenha uma aliança com o seu pastor. Tenha aliança com a sua liderança. Amém? Como que a gente vence a rebeldia? Se arrependendo. Se arrependa. Se arrependa no dia que se chama hoje. O povo no deserto morreu, não entrou na terra, porque foram rebeldes. Foram rebeldes, morreram. Mas nós vamos herdar as promessas. Nós somos a igreja de Jesus. E nós vamos tomar o exemplo do erro deles para a gente não cometer. Nós não seremos rebeldes. E como que se vence a obstinação? Se submetendo à autoridade. Deus levanta a autoridade para nos proteger, irmãos. Porque a autoridade espiritual, o pastor, ele é como um pai. Há uma paternidade. A gente, quando tem um filho pequenininho, a gente tampa as tomadas, né? A gente tira os potes de vidro de perto, coloca no alto, tira as facas da gaveta, põe para cima, que a criança pequena sai mexendo em tudo, né? Mas a gente está fazendo isso para proteger. Às vezes a gente pega uma coisa, a gente tira da mão, a criança abre aquele berro, né? Talvez na cabecinha dela ela pense assim: minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim. Mas não é para o mal dele, é para proteção. Deus levanta a autoridade espiritual para te proteger, para guardar você do espírito de Saul, para guardar você do espírito de Judas, para que você não caia no engano, cumpra as promessas de Deus e herde o reino de Deus. Então nós temos que ter aliança com os homens de Deus e as mulheres de Deus que Ele levanta na nossa vida. Irmãos, a verdadeira submissão, ela acontece quando você não concorda. Você sabia disso? Quando você fala, eu sou submisso, a gente vai saber.
é quando você não concordar. Porque enquanto você concorda com tudo, você está aceitando porque você concorda. Nós sabemos quando alguém é submisso, quando ele não concorda. E ao mesmo tempo ele fala, olha, eu não concordo, mas eu me submeto, eu me abro para aprender, estou à disposição, estou inteiro, conte comigo. Isso daí é submissão. E isso é para proteção. Irmãos, eu posso contar um segredo para vocês? Sabia que às vezes Deus testa a gente? Você sabia que Deus permite às vezes que o pastor erre para ver a sua submissão? Irmãos, teve vezes que eu cometi alguns erros aqui na igreja. E eu podia jurar que eu estava certo. Eu tinha certeza que eu estava certo. Depois eu fui ver que eu estava errado. Mas aquele meu erro manifestou algumas coisinhas. Às vezes Deus permite que a gente erre para testar quem é aliançado e quem não é. Amém? Por que você está pregando sobre isso hoje, pastor? Estou pregando para você isso hoje, para que você não se torne aquele crente, sabe aquele termo, crente macaco? Já viu aquele crente que fica de uma igreja para outra? Ele está numa igreja, aí acontece uma coisa lá, ele não gosta. O que ele faz? Vou para outra igreja, porque lá o capim é mais verdinho, o pastor é mais amoroso, né? O louvor é mais bonito. Aí a pessoa vai lá para aquela igreja. Aí ela fica lá um tempo, acontece alguma coisa, ela vai para outra igreja. Por quê? O problema não está na igreja. O problema é ela, que ela não é uma pessoa de aliança. Você já pensou, irmão, se todo mundo que casasse, na primeira briga se separasse? Quantos casamentos as pessoas já tinham aí hoje, né? Quem tem aliança, ele fica mesmo no contraditório. Então eu não quero que você seja um crente macaco pulando de uma igreja para outra. Ou um crente desaliançado, que não tem aliança com ninguém. Ele é infiel a Deus, infiel à igreja que ele está, ao pastor, fica falando mal, criticando. Ou então aquele crente órfão, o que mais tem hoje é crente órfão. Pessoas que estão dentro da igreja, mas eles não têm referência. Te pergunto, por exemplo, quem é a sua referência de homem de Deus? Quem é a sua referência de mulher de Deus?